Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 2. Nessa aula de hoje nós vamos estar abordando um assunto aí de introdução ao CLP. Vamos lá. A nossa aula vai estar dividida da seguinte forma, tá? Vou passar para vocês uma breve introdução aí sobre o que se trata o CLP, né? Vou apresentar para vocês a história, de onde que ele veio, né? Como que ele evoluiu, a definição básica, de acordo aí com algumas entidades regulatórias do campo, as características gerais que nós temos nos CLPs, vantagens e desvantagens, tipos de CLPs, aplicações, princípio de funcionamento do sistema operacional e, ao final, deixarei para vocês alguns exercícios para resolver. Então vamos lá. Primeiramente, né? O que é um CLP? Vou tentar descrever isso aqui para vocês, pessoal, de uma maneira bem ampla, tá? Uma maneira bem geral. São dispositivos eletrônicos em que você consegue embutir uma determinada lógica para controlar um determinado processo. Tá? Os CLPs, de maneira geral, eles conseguem trabalhar aí, com lógicas de energização, desenergização, temporização, contagem, sequenciamento. Conseguem fazer também operações matemáticas e operações de manipulação de dados. Devido a essas características apresentadas, os CLPs eles são basicamente o cérebro das indústrias atuais. Bom, mas de onde que surgiram esses caras, né? Lá atrás, né, quando a gente tinha os primórdios aí da industrialização, né, a parte de comando elétrico, né, a maioria dos projetistas utilizavam circuitos eletromecânicos, né, baseados em relés para poder fazer o controle das fábricas. Então você tinha diversos painéis, como esses aqui que estão sendo mostrados para vocês nas figuras, né, que eram responsáveis por tomar as decisões durante o processo de fabricação. Ok? Então nós tínhamos aí diversos dispositivos como esses, né? O relézinho básico, que implementavam aí circuitos lógicos que de maneira bem crua, bem simples, né? Traduziam uma forma de lógica binária. Ok? Então, através desses relés, a gente utilizava esses caras para produzir uma série de lógicas, uma série de sequenciamentos. Só que qual que era a desvantagem óbvia, né, de se utilizar esse tipo de sistema de controle? Né? Nós tínhamos aí um custo extremamente elevado, tá? Devido à quantidade de componentes que eram necessários. Além do que, né, para fazer isso aqui funcionar, você tinha que fazer as conexões entre os relés de maneira correta. Então, se tivesse apenas um relé, apenas uma fiação fora do lugar, você teria diversos problemas e para encontrar esses problemas era extremamente difícil. Então, isso encarecia o processo e também a alteração de lógica, né, que era extremamente complicado, uma vez que para atingir esse objetivo você tinha que refazer toda a fiação. Então, em suma, a gente tinha basicamente essas três desvantagens principais, né? A inflexibilidade, que está relacionada aí com a alteração do comportamento do seu parque industrial, o custo operacional elevado, uma vez que os componentes utilizados na produção daqueles painéis, além de ser caros, ocupavam grandes áreas, né? E um alto custo de desenvolvimento e manutenção. Okay? Uma vez que a gente tinha que trabalhar em cima das lógicas para poder reduzir a quantidade de contatos, né? E simplificar o processo. Isso era um processo extremamente dispendioso no quesito de implementação e documentação, além de necessitar de uma mão de obra extremamente especializada. E em meio a esse contexto, né, o pessoal da General Motors, que é uma grande produtora automobilística, resolveu abrir um projeto para tentar endereçar esses problemas de maneira correta. Então, os manda-chuvas, né, da General Motors enviaram uma solicitação para o pessoal da equipe de produção para que eles desenvolvessem um equipamento que tivesse as seguintes características. Ser facilmente programável e ter sua sequência de operação prontamente mudada, de preferência na própria planta. Né? Então, você conseguiria alterar a lógica de funcionamento da fábrica de maneira fácil. Possui manutenção e reparo facilitados, usando uma montagem de módulos encaixáveis, tipo plugin. Funcionar em ambientes industriais com mais confiabilidade que um painel de relés, né, que era até então a tecnologia que era utilizada na época. Ser fisicamente menor, né, que um painel de relés, para minimizar o custo de ocupação do chão de fábrica. Uma vez que aqueles painéis de relés eles eram imensos, tomavam salas inteiras, né, nas fábricas.
produzir dados para um sistema central de coleta de informações, para você ter de maneira mais confiável um controle de estoque de produção, né? E ser competitivo quanto ao custo em relação ao painel de relés. Então devia ser mais barato do que a tecnologia que era utilizada anteriormente. Então em 1968 nasceu o primeiro CLP, né, sob a liderança do engenheiro Richard Morley. Então eles conseguiram atingir aqueles objetivos que foram apresentados. Então nascia assim um equipamento bastante versátil, de fácil utilização e que hoje aí movimenta um mercado mundial estimado, tá, de 8 bilhões de dólares anuais. Tendo feito essa introdução para vocês sobre a história do CLP, eu quero fazer com vocês agora 3 definições formais, né, do que se trata do CLP, o controlador lógico programável. Sistema eletrônico operado digitalmente. Tá? A gente consegue trabalhar com ele hoje utilizando o computador. Projetado para uso em ambiente industrial, então ele tem todas as características necessárias para suportar, né, as condições que existem no ambiente industrial, que usa uma memória programável, ou seja, você consegue alterar, né, você consegue mudar a forma com que a sua fábrica vai trabalhar, para o armazenamento interno de instruções orientadas para o usuário para implementar funções específicas, tais como funções lógicas. Então, tudo que a gente já viu para trás aí nos nossos cursos de automação, a gente consegue implementar aqui também. Tá? Funções sequenciais, funções de temporização. Tá? Então, alguns processos necessitarão de tempo, né, para realizar. Então, a gente consegue trabalhar com temporização dentro do CLP também. Contagem, na parte principalmente de controle de estoque de produção. Aritmética, a gente consegue fazer continhas utilizando o CLP. Para controlar, através de entradas e saídas digitais ou analógicas, vários tipos de máquinas ou processos. O controlador programável e seus periféricos associados são projetados para serem facilmente integráveis em um sistema de controle industrial e facilmente usados em todas as suas funções previstas. A próxima definição que eu estou trazendo para vocês é segundo a norma ABNT, que diz que um CLP é um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com aplicações industriais. Já segundo a norma NEMA, é um equipamento com suporte eletrônico digital para armazenar instruções de funções específicas, como de lógica, sequencialização, contagem e aritméticas, todas dedicadas ao controle de máquinas e processos. Então, assim, apesar das diferentes definições que nós temos, né, todas elas aí focam na questão de ser um equipamento eletrônico programável, né, destinado ao controle de processos. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre as características que nós temos nesses dispositivos. Primeiramente, tá? O CLP ele deve executar uma rotina cíclica de operação enquanto funcionamento. Então ele executa uma lógica, tá? Digamos que a gente tem uma lógica qualquer, e volta a iniciar de novo. Executa ela novamente. Okay? Então ele está sempre executando essa mesma lógica em uma operação cíclica. A forma básica de programação deve ser realizada a partir de uma linguagem oriunda dos diagramas elétricos de relés. Então a primeira linguagem que foi criada para a programação de CLPs, que é a linguagem ladder, que eu vou estar mostrando para vocês nas próximas aulas, ela é baseada nos diagramas elétricos de relés. Vocês vão ver que a programação é feita através de contatos elétricos. Tá? Basicamente através disso. O produto deve ser projetado para operação em ambiente industrial, sujeito a condições ambientais adversas. Então, a gente sabe que na indústria existem flutuações de tensão, pode existir poeira, pode existir diversos empecilhos ao funcionamento correto do seu CLP. Então, ele deve ser capaz de transpor todas essas condições adversas. Nessa sequência, eu trouxe para vocês as características dos CLPs em função das diferentes gerações pelas quais esse equipamento passou, né? Então vamos à primeira geração. Nós tínhamos aí que a programação era feita em Assembly. Para quem não sabe, Assembly é uma linguagem de programação de baixo nível. Tá? Só quem tem uma experiência, né, em programação, seja um programador mesmo, consegue trabalhar com essa linguagem de maneira efetiva. Tá? E uma das desvantagens do Assembly é que você precisa conhecer o hardware do equipamento, ou seja, a eletrônica envolvida nesse projeto. Na segunda geração, aparecem as linguagens de programação de nível médio. Tá? Foi desenvolvido o programa Monitor, que transformava para a linguagem de máquina o programa inserido
pelo usuário. Então a gente não precisava programar uma linguagem de tão baixo nível quanto o Assembler. Na sequência, nós temos aí que os CLPs passaram a ter uma entrada de programação que era feita através de um teclado ou um programador portátil, proprietário da marca, conectado ao CLP. Na quarta geração é introduzida uma entrada para comunicação serial e a programação passa a ser feita através de microcomputadores. Então, pessoal, onde migrou-se a programação dos CLPs para computadores. Nas gerações anteriores era necessário você utilizar algum dispositivo ou algum gravador que era disponibilizado pela marca que fabricava o CLP. Tá? Então, na quarta geração a gente consegue trabalhar com a programação de CLPs com computadores genéricos. Já os CLPs de quinta geração vêm com padrões de protocolo de comunicação, para facilitar a interface com equipamentos de outros fabricantes. E também com sistemas supervisórios e redes internas de comunicação. Então foi nessa geração em que houve a preocupação da comunicação de equipamentos entre diferentes marcas. Tá? E também da questão da supervisão de processo. Conforme eu estou mostrando para vocês aqui, à direita, tá? Isso aqui é um exemplo de um sistema supervisório. E além disso, com o advento das técnicas de comunicação, pôde-se então monitorar de maneira mais efetiva a produção de forma geral. Tendo em vista as características que foram apresentadas para vocês, eu trouxe nos próximos slides um levantamento de vantagens e desvantagens que nós temos em decorrência da utilização do CLP. Então vamos lá. Primeiramente, maior produtividade, porque o CLP ele consegue então tomar as decisões no ambiente fabril, e ele consegue tomar essas decisões numa velocidade mais rápida do que o operador humano. Nós conseguimos também ter uma melhoria de qualidade, uma vez que o CLP ele consegue ter uma maior consistência, ele consegue oferecer uma maior consistência no processo industrial. Ele é de fácil manutenção, uma vez que você consegue alterar o programa de maneira bem rápida e fácil. Necessita de uma reduzida equipe de manutenção. Tem a flexibilidade para a expansão do número de entradas e saídas, conforme eu vou estar mostrando para vocês mais adiante nessa aula de hoje. Ainda alguns CLPs permitem você expandir as suas capacidades. São reutilizáveis, uma vez que os CLPs eles não são destinados a aplicações específicas. Possuem uma maior confiabilidade, eles conseguem trabalhar sob condições adversas. Maior flexibilidade, maior rapidez na elaboração dos projetos, uma vez que a linguagem de programação utilizada, que eu vou estar apresentando para vocês em aulas posteriores, ela é extremamente intuitiva. Nós temos aí a possibilidade de ter interface de comunicação com outros CLPs e computadores e um consumo de energia muito menor, se comparado àqueles grandes painéis de relés que nós tínhamos antigamente. Vamos agora a algumas das desvantagens. A primeira delas necessita de mão de obra qualificada, especializada, que para nós não necessariamente é uma desvantagem, eles precisam de vocês, alunos do curso de automação industrial, para poder programar os dispositivos. Os CLPs não conseguem trabalhar em condições ambientais extremas, de altíssima temperatura ou com grandes distúrbios eletromagnéticos. E em alguns casos, tá, pessoal, a gente pode citar o custo como desvantagem. Mas nós temos CLPs aí de toda a faixa de preço, desde R$ 500 até R$ 30 mil. E para a gente poder prosseguir com a nossa aula de hoje, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês a respeito dos diferentes tipos de CLPs. Nós temos dois tipos básicos, nós temos os CLPs compactos e os CLPs modulares. A gente pode ter uma mistura entre os dois também, só que eles são menos comuns. E eu vou apresentar para vocês aqui em diante as características de cada um deles. Primeiramente, os CLPs compactos. Eles possuem incorporados em uma única unidade a fonte de alimentação, a CPU, que é a unidade de processamento, e os módulos de entrada e saída, ficando o usuário com acesso somente aos conectores do sistema de entrada e saída. Então nós temos embutidos nesse CLP tudo, Tem a fonte, tem a CPU e tem a entrada e saídas. Só que qual que é a desvantagem desse tipo de CLP? Normalmente eles não são expansíveis, você não consegue aumentar as capacidades desses CLPs. E a gente fica restrito a aplicações de pequeno porte, em que nós temos um número de entradas e saídas bastante limitadas. Mas normalmente eles também são mais baratos. Nesse próximo slide eu trouxe para vocês aí a aparência de um CLP compacto, juntamente com as ligações que estão disponíveis nesse tipo de CLP. Então nós temos aí dois terminais de fixação, A gente tem esse carinha aqui que a gente coloca então nos trilhos do nosso painel,
ok? 2 terminais para a fonte de alimentação, então a gente alimenta ele direto por aqui no 2. Terminais para conexão das entradas, a gente tem essas entradas aqui disponíveis e apenas essas. Nós temos aí 4, né? Display LCD com 4 linhas e 18 caracteres. Normalmente, alguns dos CLPs compactos incluem essa interface LCD. Não necessariamente isso tem que estar incluso no pacote. 5. Slot para cartão de memória ou conexão com PC ou interface de comunicação com modem. Tá? Alguns deles também incluem esse pacote de comunicação e também de cartão de memória. Nós temos aí 6 botões para programação de entrada de parâmetros, né? Esses botões indicados aqui, que isso é comum em CLPs compactos também. E por último nós temos as conexões das saídas, as coisas que nós queremos acionar, que são esses terminais aqui embaixo. Tá? Também a gente só tem esses aqui, a gente não consegue expandir a sua quantidade em números. Já com relação aos CLPs modulares, nós temos um paradigma que é contrário ao que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Eles são compostos por uma estrutura modular, em que cada módulo executa uma determinada função. Então a gente vai ter separado a fonte de alimentação, a CPU, os módulos de entrada e saída, tá? E esses são colocados em posições pré-definidas, formando uma configuração de médio e grande porte. Ok? Nós podemos ter alguns deles agrupados também, tá? Mas a característica principal que nós temos com os CLPs modulares é a possibilidade de você expandir a sua funcionalidade através da adição de novos módulos. E nesse slide eu estou mostrando para vocês os diferentes módulos, né, que a gente pode ter quando a gente trabalha com esse tipo de dispositivo. A gente vai ter normalmente aí um módulo que é a fonte de alimentação. Nós vamos ter a CPU, tá, que é a unidade de processamento. A gente pode ter módulos de entradas e saídas digitais. Eu vou explicar para vocês o que são elas, né, mais adiante. Nós podemos ter módulos de entradas e saídas analógicas e também módulos de comunicação. Prosseguindo, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, de parques industriais que podem se beneficiar da utilização dos CLPs. Mas de maneira geral, pessoal, qualquer fábrica que conte com algum nível de automação industrial hoje em dia, tá, vai estar utilizando CLP provavelmente. Por quê? Se tornaram dispositivos extremamente baratos e acessíveis num contexto industrial. Aqui na sequência eu quero discorrer um pouquinho com vocês a respeito do princípio de funcionamento do CLP. A gente vai começar essa discussão e a gente vai continuar ela na próxima aula. Então vamos lá. O CLP, pessoal, ele é composto aí basicamente de 3 partes principais. Nós temos as entradas, né, que são tudo aquilo que fornece informação ao meu CLP. Nós temos a unidade central de processamento, que é também chamada de CPU, tá, que processa essas informações e toma decisões. Nós temos as saídas, que são os dispositivos controlados pelo meu CLP. Ok? Então nós vamos ter aí variáveis de entrada, né, e variáveis de saída. Normalmente as variáveis de entrada que fornecem informações ao CLP são sensores ou botões. E as variáveis de saída, que são os dispositivos controlados pelo meu CLP, podem ser aí motores, podem ser atuadores pneumáticos, atuadores hidráulicos, podem ser lâmpadas, alarmes sonoros, dentre vários outros. E no começo da nossa aula eu tinha comentado com vocês, né, que o CLP ele executa uma lógica cíclica, né? A esse ciclo a gente dá o nome de ciclo de varredura. Okay? Então é o ciclo que ele percorre durante o seu funcionamento normal. Tá? Esse ciclo ocorre de maneira repetitiva. Tá? E o tempo total que o CLP demora para executar esse ciclo é chamado de clock. É importante ressaltar que no nosso chão de fábrica a gente pode ter várias operações acontecendo simultaneamente. E para que o nosso CLP ele consiga responder, né, a tempo de todas essas operações que estão acontecendo, esse tempo total de clock, né, o tempo que ele executa esse ciclo de varredura, ele tem que ser muito pequeno. Beleza? Então a gente utiliza aí processadores extremamente velozes, de tal forma que esse ciclo de varredura ele aconteça num total aí, dependendo de 10 milissegundos. Então a gente está falando aí em 0,01 segundos, para que todo esse ciclo de varredura aconteça e ele consiga então responder aos eventos que estão acontecendo dentro da minha fábrica. Então vamos lá, agora eu vou descrever para vocês com detalhes, né, como é que é esse ciclo de varredura do CLP. Primeiramente nós temos a inicialização, né? Essa inicialização ela acontece quando a gente liga o CLP,
tá? E durante esse processo, você verifica o funcionamento da CPU, memórias, circuitos auxiliares, estados das chaves, existência do programa do usuário, emite aviso de erro em caso de falha, desativa todas as saídas. Então ele faz uma checagem inicial para ver se está tudo correto com o meu CLP. Feito isso, ele parte para a segunda etapa, né, que é a leitura das entradas e atualização das imagens. Então ele lê cada uma das entradas, verificando se houve acionamento. Na sequência, nós temos a seção referente ao programa, né, em que o CLP vai executar as lógicas que você inseriu nele e ele vai tomar as decisões, né, de acionamento das saídas. Beleza? E por último, nós temos a atualização das saídas referidas à imagem. Então o CLP vai pegar as alterações nas saídas que aconteceram durante a execução do programa e vai atualizar, né, o estado delas. E com isso, a gente termina esse ciclo e retorna para essa parte de leitura das entradas. Nós vamos ter basicamente inicialização, a gente faz a leitura das entradas, executa o programa e atualiza nossas saídas. Depois a gente volta para ler as entradas de novo, e assim sucessivamente. E por último, eu trouxe aqui para vocês, tá, um slide referente ao sistema operacional, que é o sistema que está dentro do CLP. Tá? Ele é responsável por gerenciar tudo que acontece no CLP, então ele faz o sequenciamento daquele ciclo de varredura que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Só que esse cara, ele é responsabilidade do fabricante, então é o fabricante quem produz esse sistema operacional, beleza? Ele fica gravado aí numa memória específica, que é uma ROM, tá? E ele tem todas as ferramentas, né, para fazer autodiagnóstico, né? Ele verifica se tem algum problema interno, ele faz a proteção de dados e também implementa a questão de funções de interrupção. Tá? Em alguns CLPs você tem essa opção para dar prioridade a alguns processos da sua fábrica. Então, se algo acontecer em determinada seção da sua fábrica, você para tudo que está fazendo e endereça aquele problema naquele instante. Para nós terminarmos nossa aula de hoje, eu vou estar deixando para vocês esses 4 exercícios. Tá? Eu quero que vocês respondam ele e postem para mim lá no Google Classroom. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.